4 Notícias. Oferecimento Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Veranico no final do inverno. Altas temperaturas trazendo a realidade. Falta d'água em vários bairros de Marília. Daqui a pouco uma entrevista aqui no estúdio com o vereador Luiz Eduardo Nardi, que já comandou o Departamento de Água e Esgoto de Marília. Ele vai tecer o seu comentário a respeito. Uma fatalidade nos Jogos Regionais dos Idosos aqui em Marília. Idoso de 72 anos da delegação de Cândido Mota tem uma parada cardiovascular e lamentavelmente vai a óbito, mas havia atendimento médico no local do fato, o ginásio da Avenida Santo Antônio. No Dia Nacional do Caminhoneiro, uma realidade cada vez mais marcante. Além de toda a dificuldade da categoria, a questão da trafegabilidade das rodovias, fretes baixos, combustíveis altos, também uma questão, a obesidade afetando cada vez mais os caminhoneiros. Dia de alerta ao linfoma, um tipo de câncer cada vez mais preocupante. Você sabe o que é o linfoma? Ainda, Veracruz se prepara para a Romaria, 33ª Romaria, evento que deve reunir mais de 5.000 pessoas no próximo domingo. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Estamos caminhando para o final do inverno, mas vivendo temperatura de verão. Um verdadeiro veranico no final do inverno, da expectativa da chegada da primavera. Desta sexta-feira, por exemplo, a temperatura máxima chegou a 33 graus, com sensação térmica de 37. Tem sido assim nos últimos dias. E um detalhe, não há previsão de chuva para o oeste paulista, pelo menos até o mês de outubro. E esse veranico trouxe uma realidade nua e crua que a população já está criticando e bastante. A falta d'água em vários bairros de Marília tem sido uma reclamação constante em Marília. Para comentar o assunto, convidamos o vereador Luiz Eduardo Nardi, que, por sinal, já foi diretor do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Marília. Nardi, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite aos assinantes do Canal 4, TV Marília. De fato, como você coloca, nós estamos já ainda no finalzinho do inverno, já estamos vivendo uma combinação que, para efeito de consumo de água, é difícil, porque nós já temos altas temperaturas e o tempo extremamente seco. Isso faz com que haja um aumento no consumo de água e que passa a mostrar a realidade de falta de água praticamente por toda a cidade. Isso é um problema que tem que ser enfrentado com investimento, mas sobretudo com o foco. Não adianta nós nos distanciarmos daquilo que é o mais necessário. Aumentar a oferta de água, reduzir as perdas, equilibrar o sistema. A cidade cresceu, a cidade tem uma demanda maior e essa combinação faz com que nós tenhamos hoje grandes dificuldades no abastecimento de água. É claro, exclua-se desta questão eventuais acidentes com falta de energia elétrica, que é razoável. O sistema todo de abastecimento se assenta sobre energia elétrica, não é? A distribuição, a manutenção, o tratamento da água, não é? É necessário que se faça justiça. Há problemas dessa natureza. Mas o que nós temos, na verdade, é um fato
claríssimo. Na gestão anterior, nessa mesma época, fora alguns poços que foram construídos, nós já tínhamos esse problema de água. E é evidente que após 8 meses não houve a disponibilização de 1 litro a mais de água para a população. E isso faz com que nós tenhamos realmente essa falta d'água. Bem, na verdade, o investimento para que haja o acompanhamento do abastecimento d'água em relação ao desenvolvimento da cidade, ao crescimento populacional, é uma realidade. Ele precisa ser constante, não, Nardi? É verdade. Preste atenção, nós tivemos, para que não se alegue alguma coisa, nós que tivemos construção de alguns poços, sobretudo um poço profundo ali na região de Nóbrega, que já vem, mas esses poços estão sendo construídos por empresas que têm empreendimentos, não é? Imobiliários, que têm construção de conjuntos habitacionais. Quer dizer, ele se restringe a atender aquela demanda, eventualmente, aquela demanda que foi criada por essa construção de casas. O melhor exemplo está lá na região de Nóbrega, não é? Que nós temos lá um poço profundo, construído com recursos das empresas que estão lá, no Maracá, no Montana, naqueles conjuntos. Temos um poço profundo que realmente, aliás, explorado, porque até hoje não se colocou um sistema elétrico e uma bomba capaz de produzir até 350 mil litros de água por hora, e nós estamos aguardando. Então não pode se confundir esses poços que essas empresas, que esses empreendedores constroem, porque eles vão atender já uma demanda resultado da construção destas casas populares, desses conjuntos habitacionais. O que nós precisamos atentar é que o que já não havia, o que faltava de água no verão anterior, no verão passado, naturalmente ela se expande, porque fora esses conjuntos habitacionais há um aumento de ligações, há o crescimento vegetativo da cidade com o seu desenvolvimento. O então candidato a prefeito de Marília, Daniel Alonso, na época da campanha eleitoral, prometeu que em 3 meses, se fosse eleito o prefeito, teria resolvido ou iria resolver o problema do abastecimento d'água em Marília. Pois é, foi eleito, tomou posse, quase 9 meses de governo e o problema é exatamente esse. Muita crítica da população com relação à questão do abastecimento d'água, a falta d'água em vários bairros de Marília. Seu comentário também com relação a isso, Nardi? Bem, na realidade, comete-se esse equívoco, não é? Evidente que em 3 meses você não resolve coisa alguma em matéria de água, sobretudo quando se trata de produzir mais, reduzir perdas, reformar, recuperar tanto a estação de tratamento Cascata como a estação aqui, a Itapeixe. Elas estão totalmente deterioradas, há uma grande perda do que se produz de água bruta no tratamento, seja lá ou seja na Eta Cascata ou aqui na Itapeixe. Talvez esses 90 dias fossem suficientes, se é que é o problema, para acertar alguma questão de natureza financeira do DAE. Agora, para resolver o problema de água, não foi feito absolutamente nada para aumentar a oferta de água, e hoje a população sofre com esta falta d'água neste período, que eu repito, é um período crítico. Então, é necessário que, quando se diz alguma coisa, Marília tem, é preciso que se diga. Nós não podemos ficar olhando o retrovisor. Marília já dispõe de um plano municipal de água e esgoto, sobretudo de água, que aponta caminhos a serem seguidos, investimentos a serem feitos. Então, é necessário que se lance mão de planejamento. Não dá para se fazer na cidade de Marília um campo experimental de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. É preciso ter planejamento, conhecimento e, eventualmente, investimento. Não se faz nada sem investimento. Isso é que é necessário que se faça. Eu tenho certeza, infelizmente,
que não haverá tempo para que neste ano, pelo menos, se corrija este problema que é a diferença entre a água e o consumo. Consumo alto, consumo grande, cidade crescendo, cidade aumentando e a oferta de água praticamente a mesma que havia há um ano atrás. Não houve, a rigor, um crescimento na oferta de água para a população. Isso traz esse transtorno que nós estamos vendo da falta d'água, eu repito, numa época até já antecipada, porque nós vamos chegar no verão, nós estamos vivendo temperaturas altas e um período seco, mas nós vamos chegar ao verão, ainda que com chuva, mas que um consumo muito mais intenso do que tínhamos no primeiro semestre. Bem, só para a gente concluir, deixe eu ouvir também a sua opinião. Foi aberta a licitação via Diário Oficial do município esta semana, o DAI, para contratar uma empresa visando a cobrança de consumidores inadimplentes e, se for o caso, corte imediato do fornecimento de água se não houver a quitação com relação ao abastecimento, ou seja, o consumo d'água em Marília. Sua opinião sobre isso? Bem, veja bem, no que diz respeito à contratação de empresa para promover cobrança de água em atraso, essa coisa toda, eu tenho sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade de um contrato desta natureza. Evidente, e eu fui diretor da Sabesp durante 4 anos, a terceirização de corte, supressão e reabertura de água é alguma coisa factível. Pode ser uma opção natural do departamento. O que nos preocupa é que você tem, por exemplo, você tem lá na leitura um número grande de leituristas e o serviço está terceirizado. O que se faz com os leituristas do DAI? Da mesma maneira, nós temos um número grande de funcionários que se dedicam ao corte de água, não tem nada a ver com cobrança, ao corte de água e, se pago, claro, a reabertura. Se forem contratar, o que será feito destes servidores que estão lá, e são efetivos, é claro, para que sejam... Qual é a função deles após a contratação desta empresa? Fica essa dúvida que nós precisamos conseguir entender. É evidente que os caminhos de hoje, de grandes cidades, de grandes empresas de saneamento, é, em parte, a terceirização. Mas isso é preciso ser feito com muito cuidado, sem nenhum prejuízo para o servidor, para o DAI, que reflete em prejuízo para a população. Muito bem. Obrigado ao vereador Luiz Eduardo Nardi. Uma data que não pode passar em branco, afinal de contas, a musicoterapia cada vez mais sendo utilizada em termos de saúde pública. No Dia do Profissional da Área, informação à população. A musicoterapia trata da utilização terapêutica da música e dos recursos sonoros musicais. É uma profissão que exige nível superior de formação. No Brasil, nós temos graduações de 4 anos e pós-graduações de 1 a 2 anos. O musicoterapeuta é o profissional tecnicamente capacitado para utilizar os procedimentos e os protocolos específicos da área, buscando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. A musicoterapia, em princípio, não tem contraindicações. O musicoterapeuta vai avaliar caso a caso. Pensando no desenvolvimento humano, da gestação até a velhice, a musicoterapia é indicada tanto para potencializar os aspectos saudáveis desse desenvolvimento, quanto para reabilitar funções que estejam comprometendo algum aspecto desse desenvolvimento. O processo musicoterapêutico não tem como objetivo o aprendizado musical. É um fazer musical direcionado para a expressão do paciente, para a comunicação do paciente. Importante
importante, a musicoterapia cada vez mais importante em termos de saúde pública, como você acompanhou. Destaques do momento: brasileiros já pagaram 1,5 trilhão em impostos este ano. Receita Federal está liberando o 4º lote de restituição do imposto de renda. Governo atrasa a divulgação do calendário de saque das cotas do PIS/PASEP para os idosos. Se sabe que o pagamento vai começar em outubro. Agora, qual o critério, a forma do calendário é o que se aguarda. Provavelmente será o presidente Temer a divulgar a medida para tentar ganhar aí a simpatia da população. Mega Sena, prêmio acumulado deve chegar a 10 milhões deste sábado. Daqui a pouco, uma entrevista com o governador distrital do Rotary. Marília cedia neste sábado um evento de cunho regional envolvendo rotarianos. E o dia D da vacinação deste sábado. Já, já.